Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja... Ó, o Lorenberg parece que não está bem. Ele está, como diria a Dilma, engasguei comigo mesmo. O Lorenberg está tossindo aqui. Mas eu acho que é porque é emoção, né? Porque estamos ao vivo com mais um programa Opinião na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O Opinião de hoje, só lembrando que estamos numa terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. O Opinião recebe aqui, mais uma vez, para nossa grata satisfação e honra, não é, o promotor de justiça Miguel Lessarinho, que vai falar sobre a 8ª Promotoria de Justiça. Na verdade, ele é da área da educação, para ser bem mais direto. Estudo sobre essa questão nós vamos estar levantando aqui, até porque o Ministério Público tem um olho quase que biônico ali, ligado em tudo que está envolvendo essa área, evidentemente, na expectativa e intenção de promover o bem-estar dos nossos alunos, estudantes, enfim. Tem novidades, tem cobranças, tem monitoramento, tem fiscalização. O Ministério Público está a postos sempre. Por isso que a gente convida o doutor Miguel para que ele traga aqui um lampejo que seja da sua sabedoria, do seu conhecimento, para que a gente possa deixar você mais a par do que está acontecendo por parte do nosso Ministério Público / a parte que cuida da educação. Combinado? Você tem alguma pergunta aí, alguma sugestão? Paulo, eu queria saber, negócio de vaga, como é que está? Eu queria saber sobre essa questão que também está aí do celular, a proibição, o que o Ministério Público acha. Ou então eu queria saber sobre escola cívico-militar, escola militar. Tudo que tiver de dúvida aí em relação à educação, se tiver alguma dúvida, manda para a gente aqui via texto. 99932-2529 é o WhatsApp do Opinião. Combinado? Professor Lorenberg, já refeito, né, da sua tosse de emoção que ele teve agora há pouco. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É uma grande verdade, razão maior do nosso programa. Conversávamos aqui antes, né, dizendo que já estamos beirando aí os 5 anos, 5 anos. Daqui um cadinho, mês que vem, este programa aqui, eu pedi para o Dorileu um presente, o que você acha que ele vai dar para nós, hein? Aumento ele não vai dar, eu acho que não vai dar. Então podia dar um cenário novo, sei lá, alguma coisa, né, Dorileu? Vamos ver aí, para o Itaí Viúchi, que é a nossa nova diretora de jornalismo, para a gente tentar aí fazer Se não der também, a gente leva. O que mais importante aqui somos, principalmente você, nosso telespectador, como diriam certas pessoas, razão maior do nosso trabalho. Doutor Miguel, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar mais uma vez, por fazer caber na sua agenda, né? Eu sei que é muito corrido lá. E obrigado por ter vindo. Eu vou perguntando como é que está o Ministério Público, o que mais preocupa o Ministério Público, a sua pasta em especial, né, a sua área, a sua promotoria, quando começa o ano letivo, ou nas vésperas de, não é? Acabamos de ter aqui um anúncio do gestor municipal aqui de Cuiabá, o prefeito Abílio, dando conta de que pode... esse que estava previsto para o dia 4, para o dia 3, né? Vai para o dia 10, o começo das aulas, outros estão também adiando, enfim. O que mais preocupa o Ministério Público no começo e que é alvo principal da fiscalização, investigação, cobrança, acompanhamento de vocês? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos que nos acompanham no programa Opinião. É mais uma vez uma honra e um prazer participar desse programa e contribuir com as informações de grande relevância para a sociedade. O Ministério Público, a nossa promotoria é uma promotoria de defesa da educação, ela trata da educação pública e privada, fiscalizando o cumprimento dos serviços e da oferta de todo o aparato que precisa ter dentro de uma unidade escolar para que a educação seja possível chegar até os alunos. Ou seja, desde a estrutura
adequada, professores, remuneração dos professores, né, o piso nacional também é uma preocupação do Ministério Público, transporte escolar, alimentação escolar, material escolar, aproveitamento do aluno, educação inclusiva, todos os fatores, digamos assim, toda a oferta de serviço necessária para que a educação ocorra. Todo início de ano é um período de extrema preocupação e atenção do Ministério Público, no estado inteiro. As redes municipais e a rede estadual praticamente iniciam no mesmo período, então o Ministério Público tem uma preocupação que, em muitos casos, por exemplo, no nosso caso, já começa no ano anterior. Em dezembro, novembro, nós já começamos a fazer algumas reuniões com as redes para verificar como está a programação e a organização do ano letivo seguinte, para verificar se tudo está de acordo, se já fizeram... porque muitas vezes é no final do ano que começa a abertura de vagas para o ano seguinte. Sim. Então é nesse período que nós cuidamos para que a oferta de vagas seja realizada de maneira correta, com transparência, se tiver alguma lista de espera que seja tornada pública no portal da Secretaria Municipal ou da Secretaria Estadual de Educação, para que os pais acompanhem, se porventura não conseguiu a vaga naquela unidade, conseguiu em outra, mas está lá aguardando. A demanda de creches, né, que é um problema sério em todo o estado de Mato Grosso, não apenas do município de Cuiabá, mas os municípios como um todo têm uma demanda reprimida muito grande. Nesse ponto, o Plano Nacional de Educação tinha uma determinação de alcançar pelo menos 50% da demanda identificada até 2024. Né? Esse ano nós tivemos uma lei federal que prorrogou o Plano Nacional até o final de 2025, mas nem esse 50% foi atingido aqui em Mato Grosso. Estima-se que está em torno de 39%, 40%, com uma demanda identificada de mais de 15 mil vagas em todo o estado. Aqui em Cuiabá sempre foi de 4 mil só para creche. Eu vi umas notícias que teria ocorrido uma redução, o prefeito parece que está tentando fazer a ampliação de convênios com rede privada, ofertar algumas vagas. Então, assim, existe toda essa preocupação que começa no ano anterior para que essa educação seja ofertada da melhor maneira possível. Ocorre, infelizmente, né, em mudanças de gestão, como ocorreu aqui em Cuiabá, de gestão de município, muitas vezes quando o prefeito tem um período de reeleição, há uma continuidade quase que natural. Quando ocorre essa mudança de gestão, muitas vezes trocam pessoas na secretaria, ocorre alguma dificuldade natural, né? de administração. Então, assim, teve esse ponto que até o prefeito Abílio entrou em contato conosco, informou que havia uma série de dificuldades aqui no município de Cuiabá para o retorno seguro das aulas na data de ontem, que seria 3 de fevereiro, com a perspectiva de retorno dia 10 de fevereiro. Então, assim, em uma semana, tendo o compromisso de fazer essa reposição de aulas, de reposição para que ocorra os 200 anos letivos, os 200 dias letivos obrigatórios durante o ano de 2025, não teria problema com relação a essa recomposição. O que ocorre é que a gente precisa verificar realmente o que aconteceu, quais são as unidades que estariam com problema. Houve um compromisso do prefeito, pelo menos, de que essa semana seria feito um mutirão para a limpeza de escolas, para que tudo ocorresse de maneira correta. Claro que isso deve acontecer em alguns outros municípios de Mato Grosso, principalmente aqueles que têm um problema sério de recurso, que muitas vezes no início do ano tem pouca arrecadação, né? Começa a ter arrecadação ao longo do ano, e aí ficaria comprometido com relação a eventuais manutenções, alimentação escolar, transporte, mas tudo isso o Ministério Público está fiscalizando em cada município e no estado para que ocorra de maneira correta. Então é um ponto bastante complexo. Essa atividade nossa já começa no ano anterior para garantir que todos os alunos sejam contemplados e ocorra naturalmente a oferta da educação pública de qualidade. O glorioso CAU, que é esse centro de acompanhamento aí, que na verdade é centro de apoio. Isso, centro de apoio operacional da educação. Da educação. E a sua promotoria, a 8ª promotoria, eles, no caso o CAU e a promotoria, eles são abrangentes até onde? Ou seja, eles abrangem quantos municípios, vão até onde essas fiscalizações? A nossa promotoria, ela por situar-se aqui em Cuiabá, ela
teria condições de fazer a fiscalização da educação em todo o estado de Mato Grosso, com relação à rede estadual, pois aqui é a sede, né, do governo estadual e nós temos condições de auxiliar os colegas na rede estadual, nas escolas estaduais no interior. Cada município, aí seria o colega lá na ponta, porque o município tem a sua autonomia e para ele identificar uma situação pontual, se tem algum problema de transporte escolar, de alimentação, de oferta de educação inclusiva, é o promotor lá daquele município, dos 141 municípios, 142 agora, né, que faz essa fiscalização. O nosso centro de apoio operacional vai fazer o apoio a todos esses colegas promotores no interior do estado, ofertando material, recomendações, projetos, minutas de peças para auxiliar o trabalho deles. Então o CAL, na verdade, ele faz... Eu falo CAL porque é só a sigla. É a o sigla, centro de apoio, né? Centro de apoio. Ele, na verdade, serve de, como já diz o nome, apoio para o pessoal do interior aí, daqui da capital, Vargem Grande e tudo, e também o pessoal do interior com esse apoio aí. Já já eu quero esmiuçar mais esses assuntos aí, que ele trouxe alguns dados aqui, inclusive, que eu não tinha, da questão das creches. Lorenberg, por favor. Promotor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez, sempre que o senhor vem aqui, a contribuição que o senhor nos traz é riquíssima e ajuda a todos nós, ajuda sobretudo o amigo telespectador. Promotor, eu vou pegar carona em partes do que o senhor acabou de dizer, mas eu gostaria de citar aqui um trecho de uma matéria que foi publicada hoje no Gazeta Digital pelo jornalista Pablo Rodrigo e foi publicado hoje. Eu peguei um trecho só. Eu vou ler esse trecho para fazer três perguntas ao senhor. Entre aspas, segundo a vereadora Maísa Leão, a secretária municipal de Educação, Solange Dias, estaria, entre aspas, de novo, perdida na administração. A crítica ocorre após uma reunião que ocorreu com o Ministério Público para tratar da educação na capital. A parlamentar alega que solicitou o encontro com o promotor de justiça, Miguel Checharenko, para tentar resolver os problemas, mas nas unidades escolares, e que a secretária não soube apontar os problemas. Fecham aspas. E eu tenho três perguntas, promotor. A primeira delas... Eu vou pedir para você uma coisa. Cada dia com a sua agonia. Então você faz a primeira, ele responde, a segunda responde, e eu faço o compromisso de passar as três para você, até para que, como você sempre fala, nosso telespectador possa entender melhor, né, cada uma das respostas. Tá. Promotor, então vamos lá. Primeira pergunta. O senhor, de fato, encontrou-se com a secretária de Educação Municipal de Cuiabá, com o prefeito e com a vereadora Maísa, ou não? E o senhor poderia rapidamente falar sobre isso? Sim, nós nos encontramos, foi uma reunião de trabalho para tratar justamente desse início do ano letivo. Salvo engano, foi no dia 22 de fevereiro, até teve publicação da matéria no site do Ministério Público. E nessa reunião nós tratamos justamente da organização e do planejamento para o retorno do ano letivo na rede municipal de Cuiabá. Mas o principal ponto naquele momento foi justamente a educação inclusiva, a preocupação tanto da vereadora quanto também tinha, acho que, duas representantes de associações de mães autistas que estavam preocupadas com a oferta do cuidador. Mais um serviço de apoio dentro da educação para permitir que as pessoas com deficiência possam acompanhar a sala de aula. Então, aquele aluno que precisaria de um acompanhante para higiene, alimentação, locomoção, e no caso do autista, comunicação e interatividade, precisa de uma pessoa especializada para acompanhar a sala de aula. E a gente tinha algumas notícias de que aqui em Cuiabá o cuidador é terceirizado, uma empresa contratada para fazer oferta, e o prefeito não estava querendo continuar com essa empresa, e parece até que contratou uma outra. Da parte do Ministério Público, nós nos preocupamos com a oferta do serviço. Como vai ser feito isso é uma opção do administrador público. Muitas vezes o administrador faz terceirizado, ou ele faz uma contratação, um teste seletivo, de repente pode até fazer concurso, enfim.
é uma opção do administrador. A nossa preocupação é com a oferta desse cuidador. E naquela reunião foi feito até um compromisso do próprio prefeito de que isso seria garantido para os alunos com deficiência iniciarem o ano letivo na rede municipal de educação de Cuiabá. Eu falei que ia fazer 3 perguntas, mas 2 delas o senhor já respondeu. Então eu farei mais uma só. Do ponto de vista prático, promotor, qual é o resultado prático para a educação escolarizada de Cuiabá esse encontro? Como assim de trazer benefícios para surtiu efeito? Sim, surtiu. O principal ponto, como eu disse, a preocupação das mães com relação ao cuidador, foi assumido um compromisso com o prefeito. Inclusive, ele teria resolvido isso, fez uma ampla divulgação de que parece que contratou uma outra empresa. De repente, parece, ele também teria anunciado que foi num valor menor, não tenho conhecimento dos detalhes com relação a isso, para garantir a oferta dos cuidadores já no início do ano letivo, porque é uma demanda que todo ano acontece. Existem alunos que vêm do ano anterior para o ano seguinte, já são alunos que já estão na rede. Muitas vezes, novos alunos entram na rede municipal e esses novos alunos é que ficam com a preocupação se vão ter o cuidador para acompanhá-los em sala de aula. Tem alunos que realmente não têm condições de sozinho ter essa autonomia para ficar numa sala de aula. Precisaria de uma pessoa para acompanhá-lo, fazer a interlocução, verificar se ele precisa de algum auxílio para ir ao banheiro, para alimentação. E essa preocupação teria sido dirimida, que foi a nossa principal preocupação nessa reunião de trabalho. Essa notícia de que não teria cuidadores, o prefeito fez esse compromisso e houve uma divulgação, inclusive até que trocou a empresa e continuou garantindo a oferta já no início do ano letivo. Ok, olha, respondeu as perguntas? Respondeu. Eu queria só fazer sobre esse assunto propriamente, até acerca do que disse aqui Miguel Slessarenko nesse primeiro bloco. Quando eu perguntei lá, na abertura, aí ele citou alguns são gestores novos, outros já são reeleitos e tal. Os novos, como é o caso do Abílio, enfrenta esse tipo de situação por não ter o conhecimento total. A gente, imagino eu, deva ter esse tipo de tolerância no sentido de entender, pelo menos, Então, eu estou tentando convidar, aliás, eu convidei a nova secretária de Educação de Cuiabá a vir à opinião. Ela só não veio ainda por conta dessa demanda, que está uma loucura lá, tem escola para reformar, tem essa questão aí de atender a essas pessoas, a essas pessoas que são especiais, os autistas, por exemplo. Então, a gente sabe que a prioridade são essas providências aí. Logo, logo vai estar conosco aqui. E aí, só para dizer à vereadora Maísa que a gente entende, e o vereador tem que fazer essa cobrança mesmo, ainda mais a Maísa, que tem isso como bandeira, inclusive tem, acho que um familiar com autismo, com o espectro do autismo. E agora, há que se entender, nesse caso específico, passando pano para ninguém, não. Estou querendo dizer que a gente precisa entender que acabou de assumir aí, vamos esperar, especialmente porque o prefeito sinalizou com a providência, e vamos esperar que seja. Vai ser outra empresa? Não importa, se for a providência para o assunto, é o que basta, Mas vamos dar pelo menos essa... Paulo, eu só queria também complementar. Claro que não é algo que nós colocamos com naturalidade. Não poderia ocorrer essa solução de continuidade que pese mudar governo, mudar gestão de prefeitura, de governo do Estado, de presidência da República. Há uma continuidade natural de qualquer política pública. É constitucional. Quando eu mencionei que infelizmente pode ocorrer, é porque na prática ocorre em razão da mudança de secretário, mudança de alguns gestores, ocorreu mudança de diretores de unidades. Então, assim, não poderia ocorrer essa. O natural seria a continuidade natural da política pública educacional, assim como a saúde, qualquer outra. Mudou o governo, continua regularmente. Se educação ou qualquer outro serviço fossem serviços
de Estado e não de governo, não é? Infelizmente acontece isso nessas mudanças de gestão quando a gente verifica uma troca muito grande de pessoas que estão fazendo toda a gestão dentro da secretaria e infelizmente pode impactar em alguns serviços. É por isso que a gente tem esse trabalho às vezes maior, que não seria, né, o ideal, mas o correto seria a continuidade. Nem eu quis dizer que o Ministério Público está normalizando ou normatizando, tornando isso normal, achando que isso é normal. Eu não quis dizer isso, só quis dizer que infelizmente, essa troca de gestores. Quando o gestor que está assumindo é alinhado com o que estava, menos mal, porque aí segue mais ou menos aquela... Agora, quando muda da água para o vinho, como foi o caso aí, então, o que está entrando, por exemplo, a troca de todos os diretores das escolas, quem que esperava isso? O novo prefeito o fez, a troca dos diretores, e por aí vai, não é? Então, essas mudanças acabam tendo o impacto que pode atrasar algum tipo de oferta do serviço. E aí, cabe a gente cobrar em quanto tempo vai ter essa resposta. No caso aí do Abílio, nesse caso desses profissionais aí e da empresa, pelo menos ele verbalizou que vai tomar providência. Exatamente. Nós temos reunião... Tem quanto? Tem um prazo? Nós temos reuniões com o prefeito essa semana ainda para justamente alinhar isso e deixar claro que, da nossa parte, a gente vai exigir o cumprimento da volta no dia 10, até mesmo para não ter nenhum atraso no ano letivo, né? Isso aí. E vamos estar cobrando, inclusive, aqui. Eu queria que ela viesse aqui para a gente fazer essas cobranças também. Ela sabe que a gente cobra e aí ela está buscando primeiro a resposta para depois a gente fazer a cobrança aqui. Vamos para o intervalo comercial. A Opinião está hoje com Miguel Slessarenko, promotor de justiça. A gente volta no instante só. Opinião está de volta aqui, você está assistindo ao programa Opinião. Eu quero mandar aqui um abraço, já eu vou com o GD. O GD que é o Gazeta Digital, né? A Madalena que está assistindo ao programa, aqui no grupo do programa Opinião, ela está mandando um abraço aqui, está dizendo que os seus filhos estão ansiosos para voltarem às aulas, não é? Ela mora lá no alto da Serra. Obrigado, viu, Madá? O Miguel, que é o xará aqui, que está lá no Pera 90, está acompanhando também, está dizendo que parabéns pelo programa e tal. Ontem, aliás, agora há pouco, o doutor Miguel falou aqui das creches. Amanhã vai estar conosco aqui o conselheiro Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas do Estado, né? Ele que está movimentando essas emendas aí, fazendo com que haja investimento para construção, reforma, ampliação de creches no Estado. Dá um clique aí, GD, www.gazetadigital.com.br. A propósito, o vereador Daniel Monteiro, do Republicanos, convidou a secretária de Educação de Cuiabá, Solange Dias, para comparecer à Câmara na quarta-feira, ou seja, amanhã. A presença na reunião da Comissão de Educação visa esclarecer alguns pontos acerca do atraso no início das aulas que estavam previstas para o dia 3, né? Proibição de celulares nas salas de aulas e outros temas relacionados à educação municipal. A gestora, a Solange Dias, a secretária, confirmou. Ela irá ao Legislativo. Então, expectativa aí sobre essa reunião de amanhã. Bora ver o que tem a dizer a nossa secretária, aos vereadores, né? Ainda no âmbito do Legislativo, vereadores de Cuiabá aprovaram nesta terça-feira a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a CS Mob, empresa responsável por gerir o estacionamento rotativo em Cuiabá. O requerimento recebeu 10 assinaturas, foi apresentado pelo vereador Rafael Ranalli, do PL. A CPI terá o prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado
para conduzir as investigações e também apresentar aí conclusões. A investigação foi solicitada após denúncias de inexecução contratual, também descumprimento das cláusulas e cobranças do usuário, apesar de a empresa receber R$650 mil por mês da prefeitura. Recentemente aí o prefeito Abílio defendeu a abertura da investigação. O gestor também avalia meios para realizar o rompimento do contrato. Inclusive disse o seguinte, abre aspas, em dezembro a empresa pegou um empréstimo com o FCO e coloca como fiador a receita da prefeitura em um repasse direto do governo federal que deveria passar pela Câmara. É como se fosse um consignado da prefeitura para o governo federal, para uma empresa privada pegar o empréstimo, fecha aspas, disse o glorioso prefeito Abílio Brunini. Dá um clique aí, ó, a primeira CPI, a primeira a gente nunca esquece, a primeira CPI nessa legislatura aí. Vamos torcer para que ela surta resultado, não é? E que a gente tenha bastante trabalho e menos conversa, menos polêmica, porque a gente precisa de resultados. A propósito, falar em polêmica e serviços, vai estar conosco aqui, que dia que é? Quinta-feira, depois de amanhã, o secretário de obras do município aqui de Cuiabá, o nome dele acho que é Reginaldo, eu não conheço pessoalmente, não lembro pelo menos, mas já conversei com ele, conversei com a Abílio, conversei com a secretária Ana Carla, acertadinho, viu, Caroline, já marca aí, foi agora, no finalzinho, já no início da noite que a gente confirmou, o glorioso secretário de obras, explicar esses buraqueiros aí que tá, ninguém consegue andar em Cuiabá, terrível, terrível, terrível a situação dos buracos na capital. Miguel Spessarenko está conosco aqui, promotor de justiça. Lorenberg, eu vou pedir para você abrir o bloco de perguntas aqui para o nosso glorioso. Só lembrando que se for mais de uma, aí você faz uma por cada vez, só me fala que aí eu só vou distribuindo aqui para a gente tornar mais dinâmico. Promotor, no bloco anterior, o senhor disse, entre todas as respostas, duas frases que me chamaram a atenção e que provavelmente chamaram a atenção também do amigo telespectador. A sua promotoria, no que diz respeito à educação escolarizada tocada pelo Estado, os olhos do senhor e da sua equipe alcançam o Estado todo, né? Diferentemente de cada município que tem os colegas do senhor à frente disso tudo. E aí, com relação exatamente ao Estado, a educação escolarizada tocada pelo Estado. O senhor também falou da questão dos cuidadores. E aí vem a minha pergunta. As escolas do Estado de Mato Grosso estão bem servidas no que diz respeito aos cuidadores ou ainda estamos muito longe de alcançar esse índice bom? O Estado de Mato Grosso tem ofertado educação inclusiva de maneira satisfatória com a oferta do cuidador de acordo com a necessidade do aluno. Na rede estadual nós temos também a oferta pelo Estado de um professor auxiliar. É uma opção que o Estado fez de apresentar esse professor como uma forma de incrementar a educação em sala de aula. Essa oferta desse professor foi uma deliberação do Estado de Mato Grosso, da rede estadual, para os alunos com deficiência. Claro, naqueles casos que o aluno tem uma dificuldade muito grande em razão da sua deficiência no aprendizado. Esse ano nós já recebemos algumas reclamações de que o ano iniciou, não tinha alguns professores já em sala de aula para acompanhar esses alunos. A gente está só esperando algumas informações mais comprovadas, porque as aulas começaram ontem. A rede estadual, pelo que eu acompanhei, são 310 mil alunos em todo o estado de Mato Grosso.
Uma informação que nós tínhamos de alunos com deficiência era em torno de 9 a 10 mil ano passado. Então, esses alunos com deficiência, de acordo com a necessidade, eles têm direito a ter esse cuidador, e o professor de acompanhamento que a Secretaria de Educação estava oferecendo é que nós vamos verificar se vai continuar esse ano letivo. O que também é obrigatório é a sala de recurso multifuncional, que seria uma espécie de complementação no contraturno, ou seja, se o aluno estuda de manhã, à tarde ele vai para essa sala de recurso para ter uma complementação, um apoio, um reforço no seu aprendizado, como uma forma de ampliar o seu ensino. Falávamos no bloco anterior sobre creches, não é? Até disse há pouco que amanhã estará conosco aqui o conselheiro Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas do Estado, ele que já foi, inclusive, no passado aí, secretário de Educação, foi deputado federal, e é dele essa briga, né? Pelo menos inicialmente, porque briga no bom sentido, né? Na busca de recursos para justamente atender a esse, aspas, público, né? A essa camada da sociedade. E além de ser uma questão ligada à educação, é também uma baita de uma ação social, porque, afinal de contas, acaba beneficiando os pais, especialmente as mães, não é? O senhor falou aí agora há pouco um déficit de 15 mil aproximadamente, não é? O Tribunal de Contas fala, por meio do GAEP, de 12 mil. Então, é maior ainda esse déficit, baseado em quê? A informação que eu tinha passado era do GAEP, é aproximadamente 12 mil. Mas essa é uma demanda do Estado inteiro. O conselheiro Antônio Joaquim, né, nós fazemos também parte desse GAEP pelo Ministério Público, ele tem feito um trabalho exemplar lá no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas faz essa fiscalização e auditoria em cada município, justamente no que tange a fiscalização do Plano Nacional de Educação, que é a meta 1, que trata daqueles 50% da oferta de vagas em creche em demanda identificada. Então, foi feita uma pesquisa em todo o estado e identificou aproximadamente essas 12 mil vagas que precisam ser abertas para atender toda essa demanda de 0 a 3 anos no estado de Mato Grosso. Nós, no nosso centro de apoio operacional, nós já temos vários materiais, orientação aos colegas para exigir de cada município a ampliação progressiva dessas vagas em creche. Claro que você exigir de um prefeito a abertura de uma vaga em creche ou a construção de uma creche em 30 a 60 dias é quase impossível, dependendo do município, se não tiver recurso. O que nós nos preocupamos em passar para os colegas é exigir um cumprimento progressivo, uma abertura gradual de vagas, seja por meio de um convênio com a rede privada, com creches filantrópicas, que muitas vezes no município tem naquelas entidades religiosas, serviços sociais, enfim, é possível o município fazer um convênio e ofertar vagas nessas entidades. E também é possível ampliar um espaço dentro daquela creche ou de uma outra unidade do município para ampliar essas vagas em creche. Então, em tese, não precisaria construir uma creche nova para ofertar mais vagas. Então, o prefeito teria condições de ampliar essas vagas de uma maneira um pouco mais econômica, digamos assim, para que essa etapa seja cumprida. É claro que a educação infantil, né, a oferta... Primeira infância, né? A oferta da creche, que é de 0 a 3 anos, é uma das mais dispendiosas, porque a criança tem que ter cuidadores treinados, limpeza, alimentação, às vezes a criança passa o dia inteiro lá dentro da unidade. É uma etapa da educação que é bastante dispendiosa para o município, mas é uma etapa que é conferida somente ao município, essa oferta. Então, esse trabalho é feito pelo GAEP, pelo Ministério Público, em todos os municípios do estado de Mato Grosso, e nós temos tentado ampliar cada vez mais essa oferta em cada município. Nesse assunto ainda, eu queria até passar para o Lorenberg aqui, mas eu tenho que dar uma esticadinha nesse assunto, porque eu não entendi. É lei, não é? Se foi aprovado lá no primeiro momento, eu lembro que houve uma aprovação de 400 milhões, salvo engano, para 4 anos.
para ser investido nessa área, construção de creches, reforma, ampliação, em 4 anos. Daria cento e poucos milhões por ano. Ocorre que depois teria havido, né, vou usar o termo bem responsável para não cometer injustiça, teria havido resistência do Executivo, e aí agora tem uma outra posição, que parece que é a definitiva, que serão 40 milhões por ano, para 3 anos, vão ser ao total 120 milhões. Como é que é isso? Eu não entendo, vocês não estão acompanhando isso? Por que houve essa redução? Identificaram, acho que salvo engano, são 8 ou 10 municípios, o Tribunal de Contas tem exatamente o número desses municípios, que apresentaram projetos para a construção de unidades de creche e também retomada de obras que estavam paralisadas. Então, esse recurso vai ser destinado para esses municípios que apresentaram projetos e se comprometeram a utilizar o recurso para essa finalidade. Não são todos os municípios de Mato Grosso. Entendi. São apenas alguns municípios que apresentaram esse projeto e se comprometeram. Ah, entendi. Então, é referente àqueles que apresentaram o projeto, então. Está explicado. Exatamente. Amanhã trará mais luz a esse assunto o conselheiro Antônio Joaquim, que foi convidado para isso, inclusive, né, para a gente trazer mais detalhes sobre essa informação aí, que eu fico assim, que nem pinto no lixo, né? Feliz, porque olha aí o alcance que isso não vai provocar aqui no Estado. O Opinião vai dar um tempinho só, não é? É intervalo agora, né? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já com o Miguel Flessarenko. Estamos de volta. Aqui eu estou vendo aqui a Heloísa mandando aqui um oi Estamos de volta com o programa Opinião. Estou vendo aqui a Heloísa, que é telespectadora, acompanhando o programa Opinião lá no Jardim Perial. A Ana Patrícia também está acompanhando, junto com o Ivair, que é o marido, o programa Opinião lá no Leblon. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês, obrigado. Eu vou... Lorenberg, aquela pergunta Você vai pular? Como é que é aquela pergunta lá Você vai pular para outra? Você está do Catani. Mas Seja à vontade aí, a próxima pergunta é sua. Promotor, nós temos 2 leis, uma lei federal e uma lei estadual a respeito da proibição do uso do celular em sala de aula. Para o amigo telespectador que não sabe ainda, a lei federal é 15.100 de 2025 e a lei estadual é de 12.745 de 2024. A minha pergunta é exatamente qual é o papel da sua promotoria, do Ministério Público, diante dessa situação? Lorenberg, essa foi uma das melhores medidas já adotadas pelo governo do Estado e pelo governo federal, de proibição de celulares dentro das escolas. Era algo que já se discutia não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. O uso excessivo, é comprovado, o uso excessivo de telas de celulares tem prejudicado muito o aprendizado, o aproveitamento escolar, alunos que não leem mais, que não participam mais de sala de aula, passam o tempo inteiro em sala de aula utilizando o celular, fazendo joguinhos, apostas. Inclusive, o celular era um objeto de prática de bullying. Muitas vezes, né, o aluno estava em sala de aula, tirando foto de outro, fazendo uma figura para compartilhar. Postando nas redes sociais. Exato. Então, assim, foi a melhor medida que eu considero nos últimos tempos, porque o celular, infelizmente, é algo positivo, contribuiu em muitos aspectos para o aprendizado, mas ele está de forma bastante prejudicial, interferindo no dia a dia das escolas. A lei estadual, a 12.745 de dezembro, ela foi aprovada antes e tem alguns detalhes a mais com relação à rede estadual, porque é uma lei estadual criada para a rede estadual e rede privada. Ali já
existe a possibilidade de, uma vez cumprido, né, o aluno que levar o celular para a escola, a lei determina que esse celular fique desligado ou em modo silencioso, sem vibração, dentro da mochila, guardado e não pode ser utilizado, salvo em situações de emergência, necessidade, se for um aluno com deficiência, um autista, que precisa do celular, do aparelho para o seu aprendizado, ou com autorização do professor, se tiver alguma medida pedagógica para isso. Mas, se for descumprido, a própria lei estadual nossa já determina uma advertência, a notificação da família para que não permita mais que o celular seja levado para a escola, anotação na ficha de acompanhamento do aluno, para que essa ficha possa, num caso reiterado, ser levada até mesmo ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, e também que seja aplicado medidas disciplinares que estejam, porventura, previstas no regimento interno. E a lei federal de janeiro, a 15.100, já veio também complementar essa legislação que se aplica para toda a rede pública e privada do Brasil. Então, essas legislações, nós até elaboramos pelo Centro de Apoio Operacional já um material de orientação aos colegas com modelo de portaria, de ofício para ser enviado. Já tem o material pronto? Já tem o material pronto. Já foi distribuído para eles? Eu te mando depois no... Eu queria até ver. Nós temos um material já bem pronto. É um material, inclusive, que a gente deixa num formato bastante acessível para a comunidade escolar, não apenas técnico para os promotores, mas também voltado para a comunidade escolar. Depois eu compartilho para você. Ficar. E a importância é que a gente vai fazer a fiscalização, o cumprimento dessas medidas, porque nós entendemos que elas são aplicáveis imediatamente. Não precisa mudar regimento interno de escola, de cada unidade para ter uma proibição dentro da unidade. Essas legislações já se aplicam imediatamente. Várias unidades já proíbem, já colocam um aviso, inclusive a legislação menciona que tem que ter um aviso de alerta na porta da escola, proibido o uso do celular, sob pena de apreensão, notificação, advertência e medidas disciplinares. E isso tem contribuído sobremaneira para melhorar o ensino. Hoje em dia, o aluno está tendo muita distração, não tem mais aquela preocupação com o aprendizado, com a leitura de um livro, infelizmente fica muito tempo em joguinhos eletrônicos, no TikTok, redes sociais, e a educação que ele precisa, até mesmo para conseguir cidadania, melhorar a sua qualificação para o trabalho, está se perdendo. Então, é uma medida de extrema importância que eu acredito que vai melhorar sobremaneira a educação em nosso país. Reduz a dislexia, isso, na sua avaliação, né? Também. Por conta mas a dislexia tem um outro aspecto. Outro aspecto, mas assim, o fato de não ter o celular dentro da sala de aula. Eu queria duas perguntas numa só, ou duas perguntas para que o senhor responda uma de cada vez. Celular na sala de aula ou proibição do celular na escola? Essa aqui é uma dúvida que fica, muita gente está perguntando isso. E depois, e em casos de emergência? O senhor citou aí, no caso de um autista e tudo mais, não só a emergência, mas se tiver, como é a questão da pesquisa propriamente em sala de aula, não fica comprometida, já que tem o advento da internet? O que acontece é que a maioria das escolas hoje já tem equipamentos, o professor tem esse equipamento, tem um tablet, tem um Chromebook, um notebook, enfim, o professor e as escolas já têm esses equipamentos. Então não precisaria o aluno ter um celular para ficar distraído e muitas vezes com a justificativa de olhar uma pesquisa, ficar se distraindo. Quando começaram essas discussões de restrição do uso do celular nas escolas, tinham dois entendimentos, que era o que você estava mencionando, a restrição ou o banimento. A restrição é o que a gente mencionou, que está na legislação, é guardar o celular dentro da mochila, desligado ou no modo silencioso. A depender das condições da escola, poderia ter um armário que ficaria trancado, ou o professor recolhe, enfim, a forma é a escola que vai decidir, mas a legislação menciona apenas isso, a nossa estadual, guardar dentro da mochila, desligado ou no modo silencioso. Essa é uma restrição. Tem a possibilidade de fazer, o município tem autonomia para aprovar uma legislação se quiser e dizer que está banido, não pode entrar celular naquela unidade escolar. É uma possibilidade, salvo engano, acho que tem medidas no Rio de Janeiro, São Paulo, vários municípios ao longo do ano de 2024 já aprovaram esse banimento para não ter
celulares na rede pública. O que acontece é que o município muitas vezes pega só aquela primeira etapa do fundamental, até o 5º ano. Então são crianças mais novas que muitas vezes não usam tanto celular. O que vai pegar mesmo é o final do ensino fundamental e o ensino médio, que aí já são adolescentes, os jovens que ficam muito tempo. Imagina, tem pesquisas que comprovaram que adolescente está ficando 8 a 10 horas por dia no celular, em redes sociais. E né, um período que ele deixa de estudar e conseguir o seu aprendizado. Professor. Eu gostaria muito de uma reflexão sua, promotor, mas muito mesmo. Veja, o que diz a lei de pessoas com deficiência, o Estatuto de Pessoas com Deficiência. Diz o seguinte, rapidamente, entre aspas, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. A minha pergunta é muito mais um pedido de reflexão. Não é um pouco difícil para que todo esse conjunto de fato, estejam junto de mãos dadas para uma educação de qualidade, para banir qualquer tipo de violência? A educação inclusiva teve um avanço muito significativo nos últimos tempos. Antigamente não se via muitos alunos com deficiência nas escolas. Hoje, com todo o serviço de apoio ofertado pelas redes públicas e obrigatoriamente pela rede privada, os alunos com deficiência têm condições de acompanhar a sala de aula, se desenvolver, ter o aprendizado, ter a sua progressão escolar e o seu sucesso escolar dentro daquela unidade pública ou privada. E aí são várias obrigações, né? Não apenas do poder público, mas também das famílias. Não adianta apenas... quando o aluno com deficiência vai para uma escola, a escola faz um PEI, que seria... um plano educacional individualizado, determinando o que ele precisa complementar para que aquele aprendizado seja efetivo. Precisaria mais reforço, precisaria sala de recurso multifuncional, precisaria de um apoio maior da família, que a família, no momento que tivesse com aquele aluno em casa, fazer uma revisão, estudar, fazer um complemento, para não ficar apenas uma obrigação da escola. Entendi. A família também tem essa participação. Hoje as famílias participam, levam seus filhos, precisa levar na sala de recurso multifuncional, precisa exigir o cuidador, exigir professor capacitado, alimentação escolar adequada, transporte escolar, tudo isso as famílias têm condições de receber para que esses alunos com deficiência possam participar naturalmente das escolas. Então, nesse aspecto, eu acredito assim que melhorou muito a oferta da educação inclusiva. As pessoas com deficiência têm participado cada vez mais, têm conseguido um desempenho escolar, um aprendizado, uma progressão ano a ano. E toda essa oferta faz com que a educação inclusiva seja cada vez mais valorizada. Doutor, eu tenho que caminhar para o final do programa aqui. Eu tenho, por falar em educação inclusiva, eu queria que o senhor falasse um pouco do Plano Nacional de Educação, só que ainda sobre, especificamente, alguns temas na educação inclusiva. Aqui em Cuiabá, salvo engano, teve uma escola ali perto do pronto-socorro, ali abaixo do pronto-socorro, que abriu, teve um secretário que falou isso aqui. Cesário Neto? Eu acho que foi Cesário Neto. Abriu salas no período noturno para pessoas LGBT, especialmente trans, né, mulheres trans, porque elas estavam tendo dificuldades de se matricular e aí foi no Estado, isso foi no âmbito do Estado, porque Cesário Neto é do Estado, né? E isso não seria uma medida a ser ampliada para incluir esse pessoal também? Para esse período ser noturno, acredito que pode ter sido o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que é uma forma de complementação para aquelas pessoas que não tiveram a formação, a educação na idade apropriada. Ou seja, aqueles que chegou com 17, 18 anos, não conseguiu completar o ensino fundamental, o ensino médio, aí teve o ensino noturno.
Se for realmente uma medida qualitativa, efetiva... Foi para evitar bullying, para evitar sim. esse tipo aquelas piadinhas, brincadeiras e até agressões, né? Porque a homofobia acaba até que involuntariamente, se bem que eu não acredito muito nisso, né? O cara quando faz uma piada homofóbica, ele está querendo fazer a piada homofóbica. E hoje configura crime. E é crime, não é? Bullying é crime também. E aí acharam essa forma de incluir essas pessoas e possibilitar que elas tenham acesso ao Eu só não tenho informação se continua nesse ano letivo, por exemplo, lá no Cesário Neto, ou se abriu em outro local. Seria uma situação que a gente possa verificar. Ok. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Plano Nacional de Educação, o que o senhor tem a dizer, tem novidade? O que eu verifiquei, em razão até mesmo da posse do presidente da Câmara e do Senado lá em Brasília, é que parece que haverá prioridade da aprovação do Plano Nacional de Educação esse ano de 2025, até porque ano que vem já é ano de eleição novamente, e aí o Congresso fica um pouco travado, mas acredito que esse ano deve ter pelo menos a aprovação, e aí provavelmente pode ser que ocorra audiências públicas, às vezes ocorre em capitais no Brasil, pode ser que ocorra aqui em Mato Grosso, mas é de suma importância ter esse Plano Nacional de Educação aprovado. Você acha de suma importância? Acho, porque é isso que vai parametrizar e direcionar, né, as estratégias, as metas, para que a gente alcance realmente um diferencial. A nossa educação brasileira, infelizmente, está travada em baixos índices há muitos anos. Há muitos anos. E o que ocorre é que os planos nacionais de educação, às vezes, vencem, não são cumpridos e não há uma responsabilização, não há um empenho na sua efetividade. Então, nós temos até um planejamento no âmbito do Ministério Público Nacional para fiscalizar e acompanhar o cumprimento progressivo do novo Plano Nacional de Educação e exigir, inclusive com ações, o cumprimento pelo município, pelo Estado, pelo governo federal, para que esse plano saia do papel. Ontem eu ouvi o governador Mauro Mendes lá na Assembleia Legislativa, na assunção do Marcos Russi, né, na verdade na posse da mesa diretora, falando da escola cívico-militar, da escola militar e do apoio às escolas cívico-militar. O Ministério Público, por meio da sua promotoria, entende que ela é importante, considerando que há todo um arcabouço de provas, provas, né? Situações comprovando que realmente tem efetividade, que ela traz, agrega valor, produz conhecimento e o índice de absorção de conhecimento é maior. Enfim, queria que o senhor desse uma avaliação tem em um 2 aspecto, minutos. Sim, um aspecto jurídico que está em análise no Supremo Tribunal Federal. Foi feita até uma audiência pública com o ministro Gilmar Mendes em outubro do ano passado. Inclusive a Secretaria de Estado de Educação fez manifestação nessa audiência pública e a gente está aguardando a definição do Supremo se essas legislações, essas duas ADIs que estão no Supremo são de São Paulo e do Paraná. Não houve liminar, não teve apreciação ainda e nós estamos aguardando a definição dessas ADIs para saber se esse modelo vai continuar no país ou não, até porque vários estados têm escolas cívico-militares, Paraná, Bahia, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, vários estados, acho que são mais de 300 unidades no país inteiro, e realmente tem essas notícias de bom aproveitamento, segurança nas unidades, uma disciplina maior, uma valorização do professor. E resultado do IDEB também. Resultado do IDEB. Nós tem essas informações que são positivas e muitas vezes tem uma disputa muito grande da sociedade para colocar seu filho dentro dessas unidades, com o apelo da segurança. Mas também tem questionamentos, que como eu disse, a gente está aguardando essa decisão do Supremo para saber se vai ter uma segurança jurídica de continuidade desse modelo. Miguel Slessarenko, muito obrigado. O Lorenberg está uma cara de pidão aqui. Tem alguma coisa que você não perguntou, que você queria perguntar aí? Não. Até tem, né? Mas não tem tempo. Mas né, não está tempo mais. Lorenberg, É bom que na próxima ele virá. Já amarra um pouquinho para a próxima, né? Para a próxima. Doutor Miguel, muito obrigado de verdade e a sua forma de lidar com esse programa também aqui, a gente fica muito comovido, né? Porque o senhor entende o apelo do programa, que é levar essa informação tão importante a quem realmente precisa, a quem realmente interessa, ainda mais numa área
da mais importante, se não a mais importante, que é a educação. Esse espaço continua a postos, sempre continuará a postos para bem informar. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de contribuir com essas informações aqui com vocês. E o senhor manda para mim aquele que o senhor falou lá, que o senhor vai distribuir para as Mando. promotorias do interior, não é? Pode deixar. Para a gente também até subsidiar nosso trabalho Sim, aqui, divulgar. por favor, né? E a gente divulga também o trabalho de vocês. E tendo novidade lá, é só contar com a gente aqui, que a gente está sempre a postos aqui. Lorenberg? Até amanhã. Antônio Joaquim vai estar conosco amanhã, conselheiro do Tribunal de Contas, às 19h30. O conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, vai estar aqui com a gente falando, evidentemente, a maior parte do tempo sobre a questão das creches, né, que é a grande novidade aí, e mais sobre o GAEP, esse grupo muito importante ligado às políticas da educação, do qual, inclusive, o glorioso Miguel Silessarenko faz parte, pelo Ministério Público, e falar de outras coisas mais do Tribunal de Contas, enfim. Amanhã, às 19h30, conselheiro Antônio Joaquim conosco aqui ao vivo. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.